Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste primeiro vídeo vou considerar o integral duplo I expresso do seguinte modo. I é igual ao integral que vai de menos 1 a 1, varia entre o máximo das funções x e x², vai até 1, da função que é y sobre x² mais y² de y dx. Na questão A, o que se pretende é descrever analiticamente o domínio D de integração e fazer o seu esboço gráfico. Ora bem, eu em primeira análise vou fazer mesmo o esboço gráfico. Então, nós temos que x está a variar precisamente entre menos 1 e 1, quer dizer, vai de menos 1 até 1, e o y, neste caso uma função de x, vai entre o máximo das funções x e x². Quer dizer, o que se passa é qualquer coisa deste modo. Tenho aqui, portanto, um sistema de eixos, y ao x, e então eu sei que o x varia precisamente entre menos 1 e 1. Está aqui menos 1, está aqui 1. E agora é o seguinte, o y vai-me variar precisamente entre o máximo das funções x e x² e vai até 1. Ora bem, o melhor é desenharmos as duas funções. Por um lado eu tenho y igual a x, que é esta função aqui, y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes, portanto ímpares, y igual a x, e por outro lado tenho a função y igual a x², que é, como sabemos, uma parábola. É isto que aqui está. Isto que eu aqui vou desenhar, mais ou menos, não é? Assim, mais ou menos. Ora bem, o que sucede é que quando o x varia entre menos 1 e 1, o y vai variar entre, quer dizer, o máximo das funções, não é? x², e vai até 1. Quer dizer, o y estaciona aqui, digamos, em 1. Aqui em 1. E vai variar precisamente entre, digamos, o máximo das duas funções. Repare-se então no seguinte, é que quando x está entre menos 1 e 0, digamos, o máximo é precisamente a parábola, como se vê aqui. A parábola aqui, digamos, é maior, toma valores, não é? Maiores que y igual a x, dado que y igual a x está sempre a tomar valores negativos. Depois, quando temos o x a variar entre 0 e 1, então o que é que acontece? O y vai variar, neste caso, entre a reta e y igual a 1. Quer dizer, então eu terei que partir este integral em 2. Isto é o mesmo que ter o x a variar-me entre menos 1 até 0, o y depois vai-me variar entre, digamos, o máximo de x e x², que neste caso é x², e vai até 1, da função dada que é y sobre x² mais y², neste caso dy dx, mais, agora o x passa de 0 a 1, 0 até 1, isto é, portanto, x, 0 a 1, e o y, como estão a ver, vai-me variar precisamente entre o máximo de x e x², que neste caso é precisamente x, e vai também até 1, da mesma função, que é y sobre x² mais y² dy dx. E pronto.
Quer dizer, já fizemos aqui uma interpretação gráfica, não é? Então, se eu tivesse que descrever analiticamente o domínio seria o conjunto, não é, dos elementos x, y pertencentes a R2, tais que, quando x está entre menos 1 e 0, quer dizer, x menor ou igual que 0, maior ou igual que menos 1, o x está aqui, e o y vai estar entre y, e o y vai estar entre x² e 1, portanto, melhor é dar assim um aspecto melhor a isto, e o y vai estar, como estão a ver, entre, neste caso, x² há de ser menor ou igual que 1, não é? Que 1 e maior ou igual que x², uma situação aqui, portanto, esta situação, ou, neste caso, que é outra situação, o x está-me a variar entre 0 e 1, entre 1 e 0, isto é outra situação, e o y está entre 1 e precisamente é menor ou igual que 1, mas é maior ou igual que x. E, portanto, desta maneira, descobrimos, portanto, o domínio. O domínio, quer dizer, descobri o domínio, primeiro fiz um esboço gráfico, interpretei, não é? E aqui descobri o domínio, quer dizer, escrevi o domínio analiticamente. Para inverter a ordem de integração, e dado que a figureta já que está, e portanto é melhor eu passar lá cheio, não é? Passar lá cheio, talvez com uma outra cor, com a cor talvez azul. Eu sei que quando x está entre menos 1 e 0, o que é que acontece? Acontece que o nosso y está a variar aqui, não é? Entre a parábola e, portanto, aqui a reta, não é? Depois, quando passa para aqui, passa-me a variar, o x passa-me a variar entre 0 e 1, e o y entre a reta e 1. É o que se passa. Portanto, eu para inverter a ordem de integração, basta reparar que, neste caso, o y está-me a variar entre quê? Entre 0 e 1. Portanto, eu posso escrever o y a variar-me, não é? Entre 0 e 1. E o x está-me a variar como? O x está-me a variar, é só passar aqui uma reta horizontal, estão a ver? Primeiro vai apanhar a parábola, e depois vai apanhar a reta. Simplesmente eu tenho que inverter, quer dizer, eu tenho y igual a x², como sabem, y igual a x², o que significa isto? Que x é igual, digamos, a raiz de y, ou x igual a menos a raiz de y. E, portanto, eu tenho que escolher uma das duas. Eu, neste caso, vou escolher precisamente esta. E vou escolher esta, simplesmente pelo facto que quando o y está entre 0 e 1 e eu estou aqui, o x é, portanto, negativo. E, portanto, o x está-me a variar entre menos raiz de y, como estão a ver, apanha primeiro esta, e depois vai apanhar a reta. E quando vai apanhar a reta, se a reta é y igual a x, x igual a y. Y aqui. E então aqui vou escrever agora a função, que é precisamente y sobre x² mais y² dy dx. E pronto, neste primeiro vídeo eu preocupei-me apenas em descrever analiticamente o domínio de integração e fazer um esboço gráfico e inverter a ordem de integração. No vídeo a seguir eu vou utilizar coordenadas polares e calcular o valor do integral. Então, até já!